Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. O preço da carne bovina em queda no país. No campo, o recuo chegou a 30%. Mas o repasse não está chegando nas mesmas proporções a açougues e supermercados, para quem vai às compras. Por lá o preço também ficou mais baixo, mas toda a cadeia produtiva não permite tantas vantagens assim a quem está na outra ponta dessa cadeia, que somos justamente nós, os consumidores. A chuva forte volta a cair na região do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, justamente onde estão as cidades mais atingidas pelo ciclone da semana passada. O rio já está a 3 metros acima do nível normal e o presidente Lula garantiu mais recursos do BNDES para ajudar na retomada da economia da região. Já passa de 5 mil o número de mortos na Líbia após a tempestade mediterrânea que contribuiu para o rompimento de 2 barragens perto de grandes cidades do país. Diante do cenário assustador, o governo da Líbia já admite que este número de mortos pode ser muito maior. Um estudo recente revela problemas de saúde que atingem o intestino podem ter relação direta com uma das doenças mais estudadas pela ciência, a doença de Parkinson. Em Maringá, vamos te mostrar as curiosidades de uma feira de profissões que agita a rotina dos estudantes da região. Para eles, cada estande visitado pode ser a descoberta de um futuro promissor. Portas abertas para boas oportunidades no mercado de trabalho. Ronaldo Fenômeno, agora batizado pela Igreja Católica. É isso mesmo? O maior destaque brasileiro na conquista do Penta em 2002 fez questão de dar a todos a notícia que rapidinho se espalhou nas redes sociais. E ainda vamos te contar qual a cidade do Espírito Santo que acaba de ganhar um importante selo de identificação geográfica pela qualidade e excelência na produção da pimenta rosa. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O preço da carne bovina está em queda no país. Apesar desse recuo, no campo já ter chegado a 30% desde o início do ano, infelizmente para o consumidor, o expressivo recuo não é observado nos supermercados do país. Entre as explicações das grandes redes varejistas estão as altas nos custos dos frigoríficos e o aumento no valor dos combustíveis, que também fez subir o valor do frete. A conta para quem vai às compras levar carne para casa ficou mais barata. Mas é um recuo que nem de perto chega às proporções da queda de preço sofrida pelo produto nas propriedades rurais pelo país. Se de janeiro a agosto o preço médio da carne bovina chegou a recuar 30% lá no campo, em um ano o preço do A100, que é um corte dianteiro, caiu 12% nos açougues. Isso de acordo com números do IPCA divulgados esta semana. Outros cortes muito procurados pelo consumidor brasileiro também ficaram mais baratos nos últimos 12 meses. Os preços do contrafilé e do patinho recuaram 10% no período e o preço da picanha caiu 6%. De acordo com especialistas em economia que analisam esta cadeia produtiva, há motivos para que o recuo tão expressivo do produto no campo não chegue a ser o mesmo ao consumidor na cidade. O primeiro deles, como em larga escala diminuiu o número de consumidores que procuram pela carne bovina, para o abate os frigoríficos procuram menos animais e assim controlam de certa forma os valores nos mercados. O segundo motivo, subiu o preço dos combustíveis, o que imediatamente deixou mais alto o preço do frete, do campo para os frigoríficos, dos frigoríficos para açougues e supermercados. Além de tudo isso, a análise também indica que as redes varejistas trabalham para manter uma margem considerada altíssima de lucro. De acordo com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, é preciso considerar que são incluídos aos preços repassados ao consumidor os custos com logística, armazenagem, energia, custo até da exposição nas lojas. A própria Abras ressalta que o recuo vem ocorrendo, no entanto, de forma gradual, nos valores cobrados ao consumidor. O momento atual de preço em baixa da carne bovina é explicado pelo aumento no abate de fêmeas. É o chamado ciclo pecuário. Após a reprodução e a chegada de muitos bezerros, o abate das fêmeas dispara.
os preços caem. Além disso, o clima tem sido muito favorável, com chuvas em boa quantidade em todas as regiões. Resultado, um pasto mais viçoso e nutritivo para os rebanhos, o que faz cair o custo dos produtores com ração. Os próprios preços da ração recuaram, a de soja aproximadamente 20%, a de milho 30% em 12 meses. E até os olhos do mercado internacional mudaram. A China, com a moeda desvalorizada por lá, em grandes contratos, sempre tem insistido em pagar preços mais baixos em dólar, para que também possa garantir as margens boas de lucro lá na Ásia. A chuva continua a castigar fortemente o estado do Rio Grande do Sul. O rio Taquari, que causou enchentes na semana passada por causa da passagem do ciclone extratropical, voltou a subir hoje, com mais chuvas na região, e está 3 metros acima do nível normal. A região do Vale do Taquari é a mais atingida. De acordo com informações oficiais, mais de 300 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone extratropical. Os prejuízos somam mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O estado gaúcho nem se recuperou do rastro de destruição e morte causado pelo ciclone extratropical e já precisa ficar em alerta, pois as chuvas voltaram a atingir o sul do país. Há uma semana, o estado sofre com a morte de 47 pessoas e 9 continuam desaparecidas. O número de desabrigados é de 4.794 e 20.517 estão desalojados, principalmente no Vale do Taquari, região onde ficam as cidades de Mussum, Roca Salles e Lajeado. Desde que nasci aqui, numa casa velha, e nunca tinha dado uma enchente que eu tivesse que sair de casa, por causa da água. Isso só depois que me tornei velho, depois que construí esse bar novo aqui, são diversas vezes que eu saio de casa para me defender. Em Lajeado foi montado um hospital de campanha para atender os moradores vítimas do ciclone. Choveu forte durante a noite e a manhã desta quarta-feira. O rio Taquari, que causou as cheias da semana anterior, voltou a subir e chegou ao nível de 16 metros, 3 metros acima do nível normal. Aqui tem vários fatores que influenciam a cheia do rio Taquari. Assoreamento, o próprio crescimento da cidade também, porque onde tu constrói uma casa, um prédio, algum monumento, a água vai ter que ir para outros lugares. Não há estragos registrados, mas a chuva preocupa moradores da cidade que precisam voltar para casa, além de atrapalhar o trabalho de voluntários que estão na cidade para ajudar na limpeza e reestruturação das moradias. Sim, a gente até é acostumado com enchente, Cada chuvarada que dá, a gente já fica se preocupando, erguendo coisas, mas assim, no nível mais baixo, Não esse nível tão alto como atingiu essa vez, Nessa proporção, sabendo que a minha casa é do lado de cima da rua e foi atingida também 1,20 m dentro da minha casa. Em Arroio do Meio, na mesma região, houve chuva de granizo. De acordo com a Defesa Civil e a Prefeitura da cidade, ninguém precisou sair de casa. De acordo com informações oficiais, houve chuva volumosa também em cidades das regiões Sul, Litoral, Norte, Fronteira Oeste e região metropolitana de Porto Alegre. Na capital, choveu mais de 30 milímetros esta madrugada e no início da manhã. Em Alegrete, na fronteira oeste, a chuva foi de mais de 60 milímetros. Em Mostardas, no litoral norte, e Camaquã, na região sul, passou de 55 milímetros. O governo federal anunciou a liberação de mais R$1 bilhão em empréstimos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul. O estado sofre com os efeitos devastadores do ciclone, e vale lembrar que no domingo passado, quando ocupava o cargo como presidente em exercício, Geraldo Alckmin já tinha disponibilizado R$ 741 milhões como ajuda à população gaúcha. Avanços na pesquisa sobre a doença de Parkinson. Um estudo relaciona problemas no intestino com a doença. Problemas intestinais, como prisão de ventre, dificuldade em engolir e intestino irritável, podem ser um sinal de alerta precoce da doença de Parkinson. As descobertas foram publicadas numa revista científica e acrescentam mais evidências à ideia de que a saúde do cérebro e do intestino estão intimamente ligadas. Compreender por que ocorrem problemas intestinais pode permitir o tratamento precoce do Parkinson. A doença é progressiva e piora com o tempo.
O Parkinson provoca tremores, movimentos lentos e arrastados e também rigidez muscular. Atualmente não há cura, mas existem tratamentos para ajudar a reduzir os sintomas. Detectar a doença mais cedo pode fazer diferença. 4 condições intestinais foram associadas à doença: a dificuldade em regular a progressão das fezes ou a incapacidade total em evacuar, dificuldade de engolir, a gastroparesia, que é uma condição que retarda o movimento dos alimentos para o intestino delgado, e também o intestino irritável. Nem todas as pessoas com problemas intestinais vão desenvolver o Parkinson, mas o estudo aponta algum tipo de ligação entre a saúde intestinal e a saúde cerebral. O trato gastrointestinal possui milhões de células nervosas que se comunicam com o cérebro. Especialistas dizem que é possível que terapias que ajudem o sistema também ajudem o outro, ou de uma doença em uma região afete a outra. Mês de Setembro Amarelo, mês de promoção do apoio emocional e da prevenção ao suicídio, os pais e cuidadores devem se questionar. O seu filho tem mudanças de humor intensas? Já reparou se ele fica mais irritado ou animado do que o normal? Você nota se ele tem altos e baixos frequentes? Algumas crianças e adolescentes com esses sinais podem sofrer do chamado transtorno bipolar. A saúde mental é um componente vital do bem-estar humano, mas muitas vezes é negligenciada e incompreendida. Um dos transtornos que afeta significativamente a saúde mental é o transtorno bipolar, uma condição que envolve oscilações extremas de humor. A gente fala de pessoas que têm uma grande instabilidade de humor, que elas oscilam entre padrões de quadros de mania e quadros depressivos. E requer tratamento medicamentoso, né, na maioria das vezes, e acompanhamento psicológico. E engana-se quem pensa que o transtorno só afeta o estado emocional das pessoas. A bipolaridade ela tem esse prejuízo, né, do todo. É uma pessoa que ela não consegue ser tão funcional. Existem 2 tipos de transtorno bipolar. A gente fala da bipolaridade do tipo 1 e do tipo 2. Bipolares do tipo 1 são considerados casos um pouco mais graves, acabam não fugindo muitas vezes de um internamento. E do tipo 2 não, são pacientes são os que demoram até um pouco mais o diagnóstico, porque às vezes é confundido com transtorno de ansiedade também, com transtornos de personalidade, mas são pacientes que ainda são funcionais. A Luísa descobriu o transtorno bipolar aos 15 anos. De lá para cá, a aceitação foi muito difícil. Somente aos 24 anos que ela realmente resolveu pedir ajuda e realizar o tratamento. Você tem limitações, né? Eu não posso querer abraçar o mundo, porque eu tenho um outro ritmo. Mas eu demorei muito para aceitar que eu tenho outro ritmo. A princípio foi esse trabalho de contenção, terapia 2 vezes por semana, foi encaminhada para o psiquiatra, ela teve acompanhamento terapêutico também durante a rotina dela, né, o dia todo, e foi estabilizando até que hoje ela está assim no acompanhamento mensal só, realmente para se manter, né, estável. O Alan, marido da Luísa, teve que aprender a conviver com as mudanças da esposa. Eu fui percebendo que isso era uma questão. Ela teve até um momento que ela teve uma baixa, né, na saúde mental dela, e ali eu percebi que era muito importante. Assim eu comecei a estudar sobre, e aí eu fui entender de verdade o que era. Para ele, o conhecimento sobre o assunto é fundamental para uma boa convivência. A partir do momento que eu passo a conhecer, eu sei o que eu posso fazer e sei também o mais importante, o que eu não posso fazer. O impacto na vida das pessoas que têm o transtorno é grande. Essa mudança de humor que muitas vezes tem impacta nas atividades diárias, nos relacionamentos e também na tomada de decisões. E muitas vezes o preconceito em relação à doença impede a busca por ajuda. E eu acho que tem muito preconceito da pessoa mesmo, da gente que tem. Essa ideia de que vão achar que eu sou louco. Muitas famílias querem ajudar, mas não sabem como, né? E também não entendem a gravidade da situação. E aí, às vezes, vão tratar lá na frente que vão buscar ajuda quando a situação já está um pouco mais grave. Hoje, a Luísa mantém um perfil nas redes sociais onde passa dicas sobre o transtorno e o seu dia a dia. Para ela, existem 3 pilares para viver bem com a doença. O primeiro é a aceitação. Você não pode tratar uma coisa que você não aceita. O outro é o acolhimento. Teve momentos que, se eu não fosse o acolhimento do meu marido ou da minha família, eu teria caído de novo. E o terceiro é o tratamento. Você aceitando, tendo acolhimento, você tem que fazer o tratamento. Campanhas de conscientização e educação são essenciais para combater o estigma e fornecer apoio às pessoas afetadas pela bipolaridade. Quanto a gente está prestando atenção nesse paciente, nesse meu familiar que está estranho, que está difícil de conviver. A importância do Setembro Amarelo é o conhecimento,
para quebrar alguns tabus. É quando estão no ensino médio que os estudantes começam a definir opiniões sobre que profissão vão seguir. Mas como este assunto gera muitas dúvidas, as feiras de profissões são oportunidades para que eles explorem diversas áreas e descubram informações sobre tantos diferentes campos de trabalho. Em Maringá, uma feira traz essa ótima oportunidade aos jovens estudantes. O que você vai ser quando crescer ou daqui a alguns anos? Essa é uma pergunta que parece simples e fácil de ser respondida, mas não é. Na verdade, ela é bem complexa, porque a resposta para ela envolve a profissão que a pessoa vai seguir pelos próximos anos. E para ajudar os jovens que ainda estão em dúvida, o Terminal Urbano de Maringá se transformou em uma verdadeira vitrine, em uma feira de profissões. Por aqui, diversas instituições de ensino estão apresentando centenas de possibilidades para os jovens. Nós temos mais de 130 cursos no EAD e mais de 30 no presencial. Os jovens estão em um momento da sua vida que é crucial, né? A decisão da jornada profissional, daquilo que eles irão fazer enquanto profissão. Então, a mostra de profissões ela vem justamente para auxiliar o jovem que ainda talvez não decidiu, não tem tanta certeza, né? Não tem ainda certeza da sua jornada profissional, de que curso vai cursar. Os olhares curiosos e atentos mostram que quanto mais informações eles tiverem, melhor. Essas amigas, por exemplo, exploraram ao máximo a mostra. E você já conseguiu decidir o que você quer ser? Sim, já decidi. Eu quero fazer direito. Eu achei bem legal por causa que você pode participar de concurso para ganhar bolsa e se inscrever em faculdades e tal. Eu achei bem legal. E você já decidiu o que você quer mais pra frente? Então, tô em dúvida ainda. Vai andar um pouquinho mais por aqui para descobrir. Sim. Durante 2 dias, os estudantes poderão conhecer um pouquinho do universo de cada profissão, das tradicionais às mais atuais, como as que envolvem tecnologia. E por falar em tecnologia, as profissões dessa área têm sido as mais procuradas entre os jovens. A área da tecnologia e também a área da saúde são 2 áreas que os jovens têm se interessado muito. A área da saúde, logo depois da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de alunos procurando, uma vez que tudo que mexe com saúde chama a atenção, e a área da tecnologia, pelo próprio mercado de trabalho, também é inserção. O aluno acaba, durante o momento em que ele está na faculdade, ele já acaba conseguindo um emprego. E olha só, até eu acabei explicando um pouco sobre a profissão de jornalista. Curioso, o Leonardo me parou querendo saber um pouco sobre a área. E, pelo jeito, ele vai seguir pelos caminhos da comunicação. É uma parte bem legal que eu gosto de acompanhar e que eu queria produzir no futuro próximo. Grande oportunidade para muitos estudantes, principalmente aqueles que vivem ali na região de Maringá. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, os números assustadores da tragédia na Líbia após a passagem de uma tempestade mediterrânea pelo país. Já são mais de 5.000 mortes confirmadas e este número pode aumentar. Você vê agora na sua tela imagens de Caruaru. A Câmara de Vereadores de Caruaru aprovou o projeto de lei que autoriza o uso de recursos enviados pela União para pagamento do piso salarial dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. O projeto foi aprovado por unanimidade após votação dos parlamentares na sessão da última terça-feira. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Na Líbia, continua a subir de forma assustadora o número de mortos vítimas da tempestade Daniel. De acordo com a Defesa Civil do país, de ontem para hoje, o número de mortos passou de 2.500 para 5.000. E este número pode ser muito maior. A Líbia devastada. O cenário é de terror.
Enchentes causadas por uma tempestade levaram à morte de 5.300 pessoas e 10.000 continuam desaparecidas. No domingo, a forte chuva provocou o rompimento de barragens, o que causou uma onda de lama e destruição na cidade de Derna, na costa leste do país. Derna foi a cidade mais atingida. Bairros inteiros desapareceram por causa do rompimento das barragens. A área tem mais de 100.000 habitantes. De acordo com informações oficiais, 25% da cidade desapareceu. A força das águas arrastou imóveis e centenas de pessoas em direção ao mar. A tragédia expôs a fragilidade de infraestrutura e a crise que divide o país. Derna enfrentou um cenário de guerra após o rompimento das barragens do rio Wadi Derna. Edifícios inteiros desmoronaram e carros amanheceram empilhados. As ruas da cidade ficaram cobertas de lama e destroços. Os corpos das vítimas foram encontrados pelas ruas, vales e em cima dos prédios. Hospitais ficaram lotados. Além dos mortos e dos feridos, famílias procuram por socorro para tentar localizar parentes desaparecidos. O fenômeno se formou na primeira semana de setembro, na região do Mediterrâneo. O total de chuvas na Líbia chegou a 1.000 milímetros só em 2 dias. Bengazi, a segunda maior cidade da Líbia, e outras regiões também foram atingidas pela tempestade que começou na Grécia, deixando pelo menos 15 mortos. E também passou pela Turquia e pela Bulgária, chegando ao seu pico na Líbia com ventos fortes de 70 a 80 km por hora. Uma extraordinária passagem de baleias jubarte pela ilha francesa de Réunion deixa especialistas impressionados. Nesta época do ano, esses animais se reúnem para acasalar ou dar à luz seus filhotes nas águas quentes do Oceano Índico. Dessa vez, de 300 a 400 animais foram identificados. As imagens são incríveis. Depois de uma longa migração, as baleias jubarte passam pela ilha francesa de Réunion para acasalar ou dar à luz seus filhotes nas águas quentes do Oceano Índico. Cerca de 300 a 400 baleias foram identificadas por Vanessa Strade, médica veterinária que trabalha para a Associação Globice e sua equipe. A veterinária criou o programa participativo CODAL para pessoas fora do time que quiserem se juntar e ajudar na identificação fotográfica dos cetáceos. As equipes da Globice não estão no mar todos os dias, infelizmente. E, de fato, este programa consegue sensibilizar as pessoas sobre todos os dados de identificação fotográfica e toda a análise científica que fazemos. As pessoas também estão felizes por contribuir para o estudo das baleias jubarte. A ilha de Réunion é um dos poucos lugares do mundo onde é permitido entrar na água com baleias. A prática, que é muito supervisionada, baseia-se num método de observação passiva que, segundo os guias, é menos intrusivo para os animais. As observe como faria um safari terrestre, ou seja, não muito longe e assim que vê-las não se mexa. Fique bem agrupado para ser o menos perturbador possível, para que as baleias tenham o lazer de se aproximar de nós e escolher quando, como e por quanto tempo a interação ocorrerá. Este ano temos uma densidade impressionante de baleias jubarte por quilômetro quadrado, a mais alta que já vimos na Réunion. Alguns dias estamos tendo dificuldade para navegar e deixar passar comboios excepcionais de grupos de baleias jubarte. Des convois exceptionnels de groupes de baleines à bosse. De mãos dadas e com a supervisão de guias, o grupo de mergulhadores faz uma cadeia humana para observar e tirar fotos dos cetáceos gigantescos. Uma experiência única. Vitória difícil, vitória importante da seleção brasileira, agora comandada por Fernando Diniz. O próximo jogo do Brasil pelas eliminatórias está marcado para o dia 12 de outubro em Cuiabá, às 9h30 da noite na Arena Pantanal, contra a seleção da Venezuela. A Venezuela que ontem conquistou um excelente resultado, você vê aí na tela, jogando em Caracas, venceu a seleção paraguaia por 1-0, né? Todos os jogos da segunda rodada das eliminatórias aconteceram na terça-feira. Além dessa boa vitória da seleção venezuelana sobre o Paraguai, a rodada teve também a vitória da Argentina contra a Bolívia, jogando na altitude de La Paz, 3-0 para a Argentina.
Outros jogos também marcaram esta rodada. Em Quito, de virada, o Equador bateu o Uruguai 2-1 no estádio Casablanca. Chile e Colômbia jogaram em Santiago, ficaram no 0-0, jogo marcado por uma grave contusão de Arturo Vidal. Foi para a cirurgia, né? O jogador que hoje está no Atlético Paranaense, possivelmente não jogará mais durante essa temporada. Então, finalizados aí os resultados da segunda rodada das eliminatórias. E depois da pausa para a data FIFA, o Brasileirão está de volta. 2 jogos essa noite abrem a 23ª rodada. Confira. Às 9h30 da noite, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, tem Flamengo e Atlético Paranaense. No mesmo horário, no Beira-Rio, em Porto Alegre, jogam Internacional e São Paulo. E agora uma notícia que deixa muito próximos o futebol e a nossa Igreja Católica. O ex-atacante e artilheiro Ronaldo foi batizado. A notícia foi revelada pelo próprio Ronaldo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Renovo meu compromisso de seguir o caminho do bem, por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, escreveu o ex-goleador da nossa seleção. O batizado foi na igreja de São José, em São Paulo. Uma cerimônia discreta, testemunhada apenas por parentes e amigos próximos e celebrada pelo padre Fábio de Mello. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus, de um modo novo, mais consciente, mais profundo, declarou o ex-craque Ronaldo. O Ronaldo está com um casamento marcado com uma modelo, Celina Locks. E para se casar na igreja, ele obrigatoriamente precisa ter passado por este, que é o primeiro sacramento da religião católica, o batismo. Uma cidade do Espírito Santo conquistou o selo de indicação geográfica da pimenta rosa. E produtores esperam agora expandir as vendas. Estamos falando da pequena São Mateus, na região norte do estado, que é responsável por mais da metade da produção. A certificação mostra que a pimenta rosa produzida no município atende todas as exigências do mercado. Os produtores de pimenta rosa de São Mateus finalmente têm motivos para comemorar. Depois de longos 4 anos, eles receberam o tão sonhado selo de identificação geográfica. A conquista não foi da noite para o dia. Os produtores aguardam pela indicação desde o ano de 2019. O presidente da associação lembra de quando tudo começou. Quando a gente lembra lá que a gente saiu lá do extrativismo há mais de 25 anos atrás, colhendo no mato, né, que era comida de passarinho, vendendo a 50 centavos, e através de uma associação com seus parceiros envolvidos, a gente conseguiu chegar nesse momento tão esperado. Os produtores de São Mateus têm se dedicado à produção de pimenta rosa há muitas décadas. E o reconhecimento oficial, através do selo de indicação geográfica, é um marco importante em sua história. A conquista desse passo nós já conseguimos. Agora eu sei que com muita dificuldade tudo vai fluir daqui para frente, mas sabemos que é uma dificuldade saborosa, onde você pode entender que pessoas que estavam do seu lado, que acreditaram, e aqueles também que não acreditaram, pode entender que agora esse passo vai ser muito importante para a comunidade, para São Mateus em geral, porque agora nós podemos dizer que realmente somos reconhecidos como produtores que merecemos dizer que temos um produto de qualidade. Então eu digo que os produtores eles ganham muito com isso, por eles acreditar nessa associação, eu digo que foi um grande investimento. A obtenção desse selo não apenas valoriza o produto local, mas garante uma maior proteção contra a concorrência desleal e a falsificação, assegurando aos consumidores a procedência e a qualidade do produto adquirido. A IG, a identificação geográfica, é quando uma região ela fica conhecida aí com seus produtos, com o seu trabalho, que tem um nome, uma fama por isso. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, o queijo canastra, né? E os vinhos que você pode ver por aí nas prateleiras. Uma cachaça boa, quando você chega lá no supermercado, que você tem lá de R$10, mas tem lá outra de 100, 200, você quer saber de onde está vindo, você quer saber a rastreabilidade de tudo. Então é muito importante, porque quando a IG chega numa região, transforma. E hoje eu posso dizer que já transformou a vida dos produtores aqui. Nessa expectativa, todo mundo está de buscar cada vez melhor o seu produto, dizer para o mundo que nós temos um produto de qualidade que vai chegar na boca do consumidor
aí um produto rastreado, onde eu vou poder dizer que na minha propriedade eu consegui cultivar da melhor forma possível para levar para a boca do cidadão, tanto aqui no nosso país quanto em outros países que esse produto vão chegar. Agora, com o selo de indicação geográfica em mãos, os produtores de pimenta rosa de São Mateus estão ansiosos para ampliar sua presença no mercado com os derivados da pimenta. De acordo com a técnica em destilação, os frutos precisam ter qualidade. A gente precisa de frutos de qualidade. Agora nós recebemos essa indicação geográfica dos melhores frutos, né? A gente faz essa extração da pimenta rosa orgânica, né? Sem nenhum tipo de produto químico, que a gente pode estar utilizando na farmácia, no cosmético e também no alimentos. Sabonetes, óleos, medicamentos, uma infinidade de aplicações que podem ser feitas à base de aroeira. Na culinária, a dona de casa pode usar os frutos macerados. Ela pode estar usando ela macerada, né? E pode estar usando em vários tipos de carnes, né? Em aves, peixes e também em carne mesmo. E dá um excelente sabor, um sabor meio adocicado, muito saboroso. O óleo extraído da aroeira, segundo a técnica que trabalha na produção, tem potencial medicinal. Ele é um óleo essencial da pimenta rosa, é um excelente fungicida, bactericida, né? E também ele é um anti-inflamatório, cicatrizante natural mesmo. Com o apoio do Incaper, hoje os produtores de pimenta rosa sabem como plantar, colher e investir nessa planta promissora. Hoje nós já temos uma orientação no sentido de qual o espaçamento, qual é o tipo de adubação, como é que é feita a poda dessa planta, quais são os cuidados que nós temos que ter em termos de controle de pragas e doenças. Nós temos também um trabalho muito forte voltado de fortalecimento da Associação Nativa, que é a Associação de Produtores de Aroeira do Estado do Espírito Santo. Associação que vem trabalhando diversos produtos na destilação do óleo essencial, né, na confecção de vários produtos, não só domissanitários para uso em casa, como aromatizadores, né, produtos domissanitários para limpeza, mas também visando sempre agregar valor ao produto. Então não pensamos somente na pimenta rosa enquanto condimento, mas sim no desenvolvimento de vários produtos na indústria de mercado, de perfumaria, de cosméticos, né, de domissanitários para limpeza geral da casa, como planta medicinal também, que é uma planta fungicida, bactericida, ou seja, uma infinidade de produtos que podem ser trabalhados a partir da pimenta rosa. Os sabores e as cores da pimenta rosa. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde. A gente se vê amanhã.